O meu nome é Quinton Friesen e este é o módulo 7 de 15 de 4 disciplinas essenciais, um guia de treino para líderes mundiais de cuidados de saúde. O meu colega Ken Ekman e eu vamos guiá-lo pelos 15 módulos para o ajudar a melhorar o seu conhecimento, habilidades e atitudes como líder de cuidados de saúde. Nesta sessão, nós iremos discutir o planeamento, isto é, observar nas nossas atuais circunstâncias e antecipar o futuro. No livro Alice no País das Maravilhas, Alice passa pela toca do coelho e depara-se com o gato Cheshire, que pergunta a Alice onde é que ela está a ir. Alice responde, nenhum lugar em particular. Ao que o gato Cheshire responde, qualquer lugar irá levá-la até lá. Muitas organizações ou departamentos têm essa atitude. Nós não falamos onde estamos a ir, então não existe forma de medir se chegamos ou se estamos fazendo algum progresso ao chegar lá. Os nossos objetivos de aprendizagem nesta sessão são entender 5 passos para desenvolver um plano de organização, conhecer várias técnicas para informações sobre planeamento, saber como avaliar a condição da sua organização, entender a sinergia de MVVG, ser capaz de escrever metas SMART. O primeiro passo para desenvolver um plano de organização é observar o ambiente dentro do qual a organização funciona. Você irá recordar que uma das habilidades discutidas no módulo 2 foi leitura e no módulo 3 nós discutimos o diagrama espinha de peixe para analisar a raiz da causa. Nós queremos avaliar necessidades não atendidas da comunidade, o volume de serviços oferecidos e reunir factos necessários para desenvolver o nosso plano de estratégia. Fundamental para o nosso plano é a declaração de missão, visão e valores definidos anteriormente. Para um primeiro passo, nós queremos verificar várias partes interessadas para avaliar as suas necessidades, desejos e expectativas. Interessados em potencial incluem pacientes, indivíduos que ainda são pacientes, familiares dos pacientes, donos, investidores e oficiais do governo, cidadãos comunitários, médicos, membros da equipa, voluntários. Nós também iremos observar os dados de prevalência da doença. Há alguma doença em particular predominante na sua comunidade ou há ameaças em potencial à saúde da sua comunidade? Com que frequência essa doença ocorre? Existem outros prestadores de cuidados alternativos, etc.? Com essa informação, nós iremos ser capazes de montar uma lista de programas médicos necessários para satisfazer as necessidades da comunidade. Por exemplo, quantos pacientes serão admitidos? Quantas camas nós precisaremos? Quantos bebés irão nascer? Quantos leitos obstétricos precisaremos? Quantos pacientes precisarão de cirurgia? Quantas salas de operação precisaremos? Pacientes precisarão de serviços ambulatórios? Quantas salas de exame precisaremos? Você pode ver que a projeção de volume fornece o básico para o nosso plano de estratégia. Eles também formam a base da montagem do nosso projeto de orçamento de receitas e despesas. Às vezes, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde e outros pesquisadores podem fornecer informação estatística vital, formando a base do seu plano. O nosso plano deve incluir a informação dos nossos concorrentes e as necessidades não atendidas da comunidade, os tipos de serviços necessários e os programas médicos que nós esperamos oferecer, projeção de volumes, dê projeções financeiras baseadas no volume de receitas e despesas por pacientes necessárias para cuidar dos pacientes, a equipa necessária para fornecer serviço aos pacientes, uma visão geral das instalações e equipamento necessário para cuidar dos pacientes. Em resumo, nós precisamos de reunir uma ficha técnica que fornece o contexto em que a organização funciona, um instantâneo da comunidade. Assim que a equipa de gestão tenha avaliado o ambiente em que a organização funciona, é importante avaliar a habilidade da organização em atender as necessidades não atendidas, expectativas descobertas no ambiente avaliado. Na sessão 2, nós discutimos análise SWOT e na sessão 3 discutimos as técnicas de avaliação espinha de peixe. Ambas as técnicas agora serão postas em jogo para auxiliar na avaliação da organização. Avaliação das necessidades do mercado, foco externo comunitário.
SWOT, auxilia-nos a olhar para a nossa organização no contexto da nossa comunidade. Pode ser foco externo ou interno. Pontos fortes, fraquezas, oportunidades, ameaças. Diagrama espinha de peixe. Diagrama de causa e efeito. Resolver um obstáculo ou identificar o problema. Num curto espaço de tempo, as equipas de gestão podem rapidamente avaliar a posição competitiva da organização e como a organização satisfaz as necessidades e expectativas dos seus clientes e pacientes. Em resumo, avaliação das necessidades do mercado, comunidade foco externo, a avaliação SWOT, organização foco interno ou externo, diagrama de causa e efeito, analisar um problema determinado. No módulo 3, nós introduzimos o conceito de missão, visão e valores. Agora nós iremos incorporar isso no nosso plano. Para um plano estratégico ser bem-sucedido, precisa de ampla entrada e poder de compra de liderança. Propriedade da liderança é vital para um plano bem escrito e implementado bem-sucedido. Liderança inclui liderar pessoa e toda a equipa de liderança. Eles estão a unificar a liderança e são responsáveis por apontar o caminho para o futuro. Ao longo do tempo, líderes irão querer que toda a organização, desde o conselho de diretores até à equipa de lavandaria, compre e apoie o plano. Uma declaração de missão completa a frase: nós existimos com o propósito de... Isso responde à questão: quem somos nós? Você irá recordar-se do exemplo da organização discutida no módulo 3, que foi formada com o propósito de cuidar dos doentes e feridos, fornecendo educação médica e conduzindo pesquisa médica. Em 150 anos, o propósito não mudou. Uma declaração de visão é uma declaração que nos leva à frente. Uma declaração que nos motiva a ir em frente. Ela cria uma imagem mental do futuro. Por exemplo, você irá recordar-se da visão do Henry Ford Hospital, transformando as vidas e as comunidades através da sociedade e do bem-estar, uma pessoa de cada vez. E declaração de valores respondem à questão sobre como iremos conduzir nós mesmos. À medida que a organização compra esses conceitos e declarações-chave, o seu poder de mover a organização torna-se evidente. A missão, visão e valores servem como uma base forte para um plano. Agora nós precisamos descrever as metas que irão guiar as atividades da organização. O dicionário define meta como objetivo ou um fim que se esforça para atingir. Metas guiam as atividades da organização ao longo do tempo. Metas tendem a ter duração de 3 a 5 anos, mas podem continuar por longos períodos de tempo. Existem 5 atributos para metas bem escritas. Elas são chamadas de metas SMART. Com o S, específico. With an M, mensurável. Com o A, atingível. Com o R, realista. E T, oportuna. Uma vez que a meta é escrita, planos de ações específicas ou objetivos são escritos para cada meta. Eles também estarão escritos no estilo SMART. Por exemplo, meta do Departamento de Cardiologia. Fornecer serviços cardiológicos que atendam às necessidades da comunidade, pacientes, médicos e equipa, consistente com a missão do hospital. Fornecer 5 bem-estar para a comunidade e programas de triagem para 1000 cidadãos idosos vivendo na nossa comunidade até 31 de dezembro desse ano. Comprar um scanner nuclear cardíaco com um custo que não exceda $500.000 até 1 de novembro do próximo ano. Noutro hospital, as metas incluem ser o fornecedor da escolha, ser o empregador da escolha, ser o fornecedor de qualidade, ser financeiramente sólido. Então a organização escreveu um plano de negócio específico SMART para descrever como a organização estava a sair para alcançar metas mencionadas acima, com prazos específicos para conclusão. Planos de ação são específicos, explicando exatamente como as metas devem ser alcançadas. Noutra organização, as metas nas seguintes áreas foram escritas: programas, equipamento, instalações, funcionários,
marketing, qualidade, liderança, processos, fiscal. Esse diagrama fornece um quadro conceitual de como todos esses itens trabalham juntos. O desafio do plano estratégico é identificar as necessidades e expectativas não satisfeitas dos nossos pacientes e da comunidade. O plano incluirá programas médicos, o volume projetado, necessidades dos funcionários e instalações e projeções financeiras. Uma vez que você concluiu, irá fornecer um roteiro para o futuro, guiando a longo prazo e ações do dia a dia. Você pode ver como a declaração de missão e visão são importantes. Elas fornecem um ponto de horizonte do tempo no qual você está apontando toda a organização. Elas irão ajudá-lo a lidar com distrações do dia a dia enquanto o mantém no curso, alcançando a sua razão de existência. Francis Likert desenvolveu o conceito de uma organização pino de conexão. A ideia era que uma organização tem grupos de trabalho que se sobrepõem e há indivíduos que trabalham em grupos de trabalho que se sobrepõem. Em cada grupo deveria existir indivíduos que trabalham em grupos de trabalho que se sobrepõem. Por exemplo, uma enfermeira que trabalha no departamento de enfermagem, mas também dirige o departamento de cardiologia. Likert se referiu-se a esses indivíduos como pino de conexão. Assim, a teoria da organização pino de conexão. O papel dos membros desses funcionários seria comunicadores, comunicando em cima e em baixo a organização. Nós tomamos esse conceito e imaginamos como poderíamos usar isso para focar a organização inteira. Uma organização desenvolveu a missão, visão, valores e metas em cada departamento de cima para baixo, começando com a administração, trabalhando com cada departamento adicional, assim ligando toda a organização conjunta. Com a missão, visão, valores e metas escritas em cada departamento, de toda a organização de cima para baixo, nós fomos capazes de ganhar foco na missão e valores gerais da organização. Esse diagrama ilustra o conceito de uma organização pino de conexão. Você pode ver os grupos de trabalho que se sobrepõem, representados por triângulos sobrepostos. Isso começa com a administração e então segue através de toda a organização. Um plano de estratégia bem escrito também inclui projeções financeiras para garantir que o plano é viável e que a organização é sustentável. No módulo 11, nós iremos falar sobre os requisitos financeiros da organização para garantir sustentabilidade. Em resumo, nós iremos discutir 5 passos para escrever um plano de estratégia. Identificar necessidades e expectativas das partes interessadas, avaliar a condição da organização, articular a missão, visão e valores da organização, desenvolver metas e planos de ação, desenvolver planos financeiros e orçamentos. Agora vamos observar em algumas questões comuns relacionadas ao planeamento. Nós não conseguimos dados corretos do nosso governo ou de outra fonte para nos ajudar a planear baseados nas necessidades da comunidade. Por onde podemos começar? Comece com suas próprias estimativas sobre as necessidades da comunidade. Por exemplo, vamos dizer que você quer estimar quantas mulheres em idade fértil moram dentro da sua área de mercado para que você possa planear o serviço de maternidade. Estima um intervalo entre o número alto e o número baixo, então procure por evidências que diminuam a sua estimativa para um número mais racional que você possa usar como a base para o planeamento. A meta de reunir dados para planear um novo serviço ou expandir um sérico existente é para reduzir os riscos do negócio associados com o investimento de recursos. Se for difícil de encontrar dados, você primeiro tem de improvisar e então refinar e validar as suas suposições ao longo do tempo. Nós tentamos definir metas no passado, mas elas geralmente são mudadas por causa de desafios inesperados. Como podemos fazer metas que podem fazer a diferença? Muitas vezes as metas são suaves. Elas não são escritas, não especificadas, sem ninguém identificado como responsável pela alimentação.
Desenvolver metas SMART e ser claro sobre os passos necessários da ação para implementá-los corretamente e as pessoas que são responsáveis por cada passo ao longo do caminho. Planeamento exige dedicação e disciplina para ser eficaz. Qualquer coisa menor do que isso é mera ilusão. Planeamento é uma grande função para líderes e gerentes. Você talvez queira aplicar algo que aprendeu hoje com o exercício de praticar como escrever as metas SMART. Desenvolva metas para um dos seus projetos que seja específico, mensurável, atingível, realista e oportuno. Isto conclui o módulo 7 de 15. Obrigado por escutar.